Esse é mais um Estratégia Vinho com a super parceira Monvan, que está nos oferecendo aqui o vinho, e nós vamos falar de estratégia. E hoje a gente vai falar sobre o dilema das redes sociais com dois super experts em marketing digital, que é a Ana Fuschini, que é a VP de Hotels da PM Web, que também faz parte do nosso board, e o Marcelo Bicudo, que é o CEO da Allpoints, super expert nessa área também, e que é um parceiraço da HSMai, desde o início, volta e meia está conosco, participando dos eventos, como parceiro. Muito bem, já vamos aqui, todo mundo com seus vinhos, todo mundo recebeu aí os vinhos, que aos pouquinhos a gente vai falar um pouquinho dele. Excelente, excelente. Mas já vamos entrar, então, um brinde, obrigada aí por terem aceitado o convite para o nosso papo de estratégia e vinho. E já vamos começar aqui no nosso assunto. Afinal de contas, temos um dilema mesmo, gente? É que vamos beber, né? Não pode brindar, beber. Vamos brindar primeiro bebendo, exatamente. Aqui todo mundo pensou a mesma coisa. Se a gente brindou, a gente bebe. Antes de começar o dilema. O dilema. Muito bom. Afinal, temos então realmente um dilema? É um dilema profissional? É um dilema humano? É um dilema pessoal? Onde é que está o tal do dilema, gente? Como não ter dilema em todos os campos das nossas vidas, né? E eu acho que a provocação do próprio documentário, né, do Netflix, que a gente tem discutido muito entre todas as mesas de bar online. e por isso que essa ideia aqui da gente falar um pouco de estratégia, mas tomando vinho, já é uma prática que a gente faz também na nossa vida pessoal, né? Por isso que não dá para dividir, né? O que é dilema pessoal, profissional. E acho que o principal ponto é esse, né? Que existe sim os dois lados da moeda, né? Existe aquilo que nos faz avaliar o que são os pontos positivos, pontos negativos, onde que eu estou, né? Nesse lugar de fala e o quanto isso está me beneficiando ou me prejudicando. Então, falando, né, pessoalmente e falando como empresa, o como que a gente está nesse lugar e o quanto de dilema nós temos que estar sempre se provocando, né? Não só quando a gente assiste o documentário, mas é uma autoprovocação aí. E é bem interessante que a gente está falando de algo totalmente pré-pandemia, né? Esse dilema não é uma novidade da pandemia, ele só se intensificou e aí eu acho que ele intensificou também essa questão que você colocou, né, Gabi, que é a mistura do profissional com o pessoal. Eu acho que mais do que nunca a nossa vida pessoal está agora conectada à nossa vida profissional, inclusive no ambiente, né? A gente está trabalhando de casa e o envolvimento com toda a lógica, logística e bagunça das casas com crianças e tudo mais. E esse tema foi meio que um dedo na ferida, girando, botando álcool e tudo, porque ele falou assim, peraí, você está sabendo que você está sendo manipulado e nesse nível de manipulação? Exatamente, exatamente. Ai. Inclusive, eu acho que você tocou num ponto vital, que é a consciência. O quanto a gente é consciente disso ou não. Porque tudo bem, eu sou consciente e tudo bem, eu autorizo isso, eu estou ok com isso, não tem problema nenhum, sou manipulado e tudo bem. O problema é quando a gente não tem consciência disso, né? Eu acho que é o principal ponto, né? Acho que a principal provocação do documentário, e para mim pegou muito nesse ponto, e aí nos dois âmbitos, é qual é meu nível de consciência desta manipulação, o quanto eu estou... a gente fala, né? A gente falou a palavra anestesiada, né? O quanto eu estou anestesiada, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Mas falando um pouquinho mais aqui da nossa conversa e falando do profissional, é pensar um pouco em que lugar que a gente está de estratégia, onde que nós estamos preparados, porque a gente se falou muito disso na pandemia, de quem estava preparado, de quem não está anestesiado, saiu melhor, né? Durante a pandemia, se saiu muito melhor. Então, o que diz
o que diz sobre as empresas? O fato de nós termos consciência da nossa ação com relação àquilo que nos propusemos a fazer. Então, essa análise de a gente ter consciência de que a gente está, sim, anestesiado, e na hotelaria, sendo bastante clara, isso é uma prática, né, de que a gente faz do jeito que sempre foi e a gente distribui do jeito que sempre foi, porque a gente tem algum tipo de relação de mais tempo, ou a gente fica mais na mão, né, de alguns parceiros que nem tão parceiros assim são, né, porque estão pensando em si e não no outro, que é o mesmo dilema, né, do documentário, do quanto você está sendo manipulado não por questões do bem, né? Não para aquela ideia de, olha que legal, se a gente conseguisse ajudar mais pessoas, né, fazendo essa manipulação, mas não. Quantos parceiros estão tomando o lucro do teu próprio negócio, que deveria ter minimamente uma distribuição justa? E o quanto a hotelaria, o fato da hotelaria, a gente estava falando no briefing, né? O fato da hotelaria ter uma enorme intermediação foi uma das coisas também que a gente notou de impacto aí nessa recuperação, né? Total, isso não é novo, né? Isso a hotelaria vive desde a sua existência. Ela sempre dependeu de um intermediário, né? Uma indústria de 90% hotelaria independente regional, mas com sempre o intermediário tem um papel fundamental. Eu acho que aqui é um momento de, como tudo, sempre um momento de transformação, um momento de oportunidade, né? O que a gente percebeu que já vivemos alguns meses de pandemia, aonde eu sinto que a gente deu um Ctrl-Alt-Del assim no setor, né? Primeiro trava tudo e agora vamos recomeçar. E esse recomeçar começou a mostrar um comportamento interessante, que é as pessoas, para confiar na informação, estão buscando mais as reservas diretas. Né? Então, você falou uma coisa boa, é confiabilidade, exatamente, né? Mais credibilidade. Ele viu que, de repente, aquela informação fresquinha não estava mais no intermediário, ele precisava confiar mais se ele vai se sujeitar a uma situação de risco, né? Colocar a segurança da sua família, dele próprio, ele precisa ter mais segurança, e a segurança está na origem. Né? Então, a gente viu uma visitação maior dos sites, viu uma relação direta mais forte, e isso é oportunidade, né? Onde o hotel tem a oportunidade de resgatar essa relação mais próxima e ganhar propriedade sobre ela. Exato. É uma janela, né? Daqui a pouco a situação muda de novo. O que eu acho bem positivo nesse aspecto, porque eu acho que a pandemia, como acelerou muitas das tendências, ela também nos tirou muito, ou tirou alguns, né, desse anestesiamento. E a gente se deu ao luxo aí de usar, a criar uma palavra, e para isso, porque é uma questão de provocar o fato de nós vamos fazer algo diferente agora, que a gente não está mais dependente de ninguém, porque todo mundo perdeu receita, né? Não ficou, ninguém segurou de lado nenhum. E a questão que a gente também fala muito, a gente provoca há muito tempo, né? Tanto a PMWeb quanto ao Points, falando de experiência, que essa experiência a ser provocada, né, no canal próprio, ela só é possível no produto, né, no hotel. E passar essa credibilidade, ela também vem junto com essa retomada da experiência de quantas pessoas precisam voltar a tomar, inclusive, vinho nos hotéis. E elas estão querendo saber como que funciona, com mais detalhes de quem conhece aquele produto para onde a gente está indo, né? Então, assim como a segurança no nível de higienização, né, se tornou o principal ponto de busca do consumidor, ele precisa e ele está dando valor, uma consciência muito maior da experiência que ele vai escolher ter nesse período aí de retomada, que a gente chama aí de fisioterapia social. Então, não é qualquer experiência, né? A gente precisa saber
como fazer. E eu acho que isso a gente só consegue fazer mesmo e transmitir isso a partir das redes sociais, onde a gente consegue consumir mais aquele produto, né, de uma forma mais ampla. Inclusive, tu pode nos contar um pouquinho mais desse vinho aqui, Gabi. Aliás, vocês estão gostando desse vinho, gente? Não é maravilhoso? Eu já acabei quase. Deixa eu falar rapidinho aqui. Vocês estão vendo? Olha aqui que lindo, gente, o rótulo, tá vendo? É Las Veletas, o nome. Eles são, significa os cataventos, que é próprio de uma região. Tá vendo que aqui tem um catavento? Olha que lindo. É próprio dos ventos dessa região do Chile, que inclusive a vinícola Vale del Mol, que é em San Javier, no Chile. É uma vinícola centenária, com vinhedos de mais de 80 anos, super legal. É novo no portfólio da Monvan e veio para consolidar toda essa parte aí de vinhos chilenos. Então, um pouquinho mais de informação. E tem 93 pontos, né? 93 pontos, gente. Vinho maravilhoso. Maravilhoso. Então, quem gosta, quem está acompanhando aí tanto o nosso conteúdo quanto também os vinhos, a gente tem que fazer uma pesquisa daqui a pouco. Quem veio pelos vinhos para conhecer um pouco mais e quem veio pelo conteúdo. Eu já vou fazer uma parceria com eles para trocar os pontos da All Points por vinhos também. Não é? Boa, boa. Aliás, viu só? Já temos negócios aí. Aliás, gente, a Monvan, para quem é hoteleiro também, a Monvan trabalha com restaurantes, com hotéis. Eles estão no parceria com o Emiliano já, com St. Andrews, com vários outros hotéis super legais. Eles são um canal B2B da PNR Group, que é uma importadora do empresário francês Philippe de Nicolai Rochefield. E eles têm uma curadoria de vinhos, sabe? Um gosto absurdo e trazem vinhos de forma exclusiva para o Brasil. Então, é um bom parceiro aí, viu, All Points? Boa. Muito bom, Marcelo. Quero esse parceiro aí, hein? Vamos fazer essa ponte, né? Quero trocar meus pontos All Points. A pandemia está me deixando com essa solução aqui, ó. Mas, gente, olha só. Vocês sabem que depois do Social Dilemma da Netflix, eu, particularmente, vi que eu já tinha vários checks ali naquela listinha. Eu realmente já tinha desativado as minhas notificações todas. Eu realmente sigo pessoas que eu não concordo absolutamente com o ponto de vista, justamente para não ficar fechada na minha bolha. É difícil, é difícil. É difícil. Irrita, mas eu me forço a fazer isso. Então, assim, eu notei várias coisas. É claro que a parte das crianças e adolescentes me preocupou um pouco mais. Quem tem filhos provavelmente teve essa preocupação. Mas em termos de negócios, e aí eu queria jogar isso para vocês, é o seguinte: eu acredito, a gente está inclusive num momento de falar muito de LGPD também, né? Que tem a ver com dados e tudo mais. Eu acredito que tem um lance que o próprio mercado também ele vai se reorganizar, porque tudo isso, essa mudança inteira, exige uma mudança comportamental, né? Individual. Mas o próprio mercado ele também está se reestruturando, quer dizer, se você me dá o teu e-mail que eu te dou um desconto, me dá os teus dados que eu te ofereço alguma coisa, né? E só para ilustrar, para já jogar para vocês, o Yuval Harari, que é aquele autor do Sapiens e vários outros livros muito legais, ele fez uma previsão, por exemplo, de um plano de saúde, como é que vão ser os planos de saúde daqui para frente, onde ele fala, por exemplo, que se você quer algum desconto ou até se você quer ter um plano de saúde, você vai autorizar um mini computadorzinho, quer dizer, da nanotecnologia que fica circulando, um robozinho que fica circulando pela tua corrente sanguínea para detectar em real time qualquer tipo de doença. Até porque um câncer no primeiro dia é muito mais barato de tratar do que depois de um certo tempo. Isso é uma maneira como o mercado talvez vá se rearranjar para continuar tendo esse acesso à nossa, entre aspas, dados privados. Vocês acham que isso é viável? Como é que a gente conecta isso com o nosso negócio? O que vocês veem para frente, futuro? Eu vi assim
uma reflexão, né? Eu acho que todo o processo de transformação que a gente já está vivendo, e eu acho até que a nossa geração é muito afortunada, porque a gente viveu bastante o analógico, estamos vivendo o digital, e ainda tem metade da vida aí pela frente para a gente ver o que vai acontecer. Mas Popurrí, né, de geração. eu falo, nossa, né? Eu vejo os nossos pais, avós, assim, que vieram de uma geração totalmente diferente, a gente aqui no meio do caminho interagindo com uma geração totalmente digital, né? Que não teve aquela outra visão e a outra relação. E tudo para mim resgata muito a relação humana, né? E voltando aí ao começo da conversa, que é o propósito, né? Assim, poxa, eu estou aqui entrando com esta ferramenta, né? Seja um martelo ou um chip nano, para resolver alguma dor, né? E a dor geralmente está movida com uma questão econômica, né? Que faz com que, para o meu negócio ter interesse, sustentabilidade, ganhar um mercado que foi concebido de uma determinada maneira, ele precisa gerar um determinado resultado. Então, a pressão, ela começa a ser feita no negócio para atingir aquela performance, né? E aí, quando você vê na discussão entre a turma ali, né, no documentário, falando assim, mas poxa, o propósito aqui é ajudar as pessoas a resolver, tem uma questão ética, moral, ou dane-se tudo isso, né? Eu acho que hoje a gente precisa viver os extremos para depois atingir um equilíbrio, né? Então, eu acho que fantástico a gente estar aqui debatendo sobre isso, porque são escolhas que a gente vai poder agora nos permitir fazer, tanto para a nossa rotina, para a rotina dos nossos filhos, para uma sociedade, onde a gente tende a não ficar mais tão na ignorância. Eu espero, né? Eu acho que isso seja um grande wake-up call para a nossa vida e que a gente possa usar isso em prol de algo positivo, porque é natural que muitos vão usar isso do lado negativo. E toda essa consciência, esse maior conhecimento, esse maior expectativa, maior experiência, etc., vai refletir também no que a Ana estava falando, que é que experiência que você está proporcionando para o teu hóspede, para o teu cliente, etc., né? No processo inteiro, né? No processo inteiro, desde o ciclo, né, do cliente como um todo, né? Eu acho assim que aí, trazendo para nossa vida e colocando isso no negócio, a gente precisa da interdependência, né? A Marcela estava falando, a gente vai para os extremos para que a gente possa chegar nessa interdependência e tomando consciência daquilo que a gente precisa fazer, as coisas ficam muito mais equilibradas, né? No sentido de trazer as coisas para o bem, fazer o negócio ser rentável, né? E construir experiências. E aí no nosso mercado aqui de hotelaria é incrível, né? O produto que se tem, que é a experiência de uma hospedagem e toda a hospitalidade que isso né, traz. E é um serviço. Então, é algo que a gente pode criar como único. E eu vejo que é a hora das empresas acordarem de vez para o seu negócio, não só como distribuição, mas como essa experiência única. E aí, em todos os aspectos, desde o antes, durante e depois, né, estabelecerem tecnologia para isso e que tem, né, e deixar, de repente, de fazer o modelo antigo e estabelecer um mix aí de custo com base nesse novo formato de relações, né, que passa tanto pelas relações pessoais como as relações de negócio. A nova geração ela já escolhe as empresas e a forma como consumir de um jeito completamente diferente. Então tem uma série de questões que precisam ser analisadas com seriedade, né, colocando tecnologia e estratégia com base em todos esse ciclo, né, de relação com o seu cliente, colocando ele no centro de forma real e eficaz, não essa história de eu coloco o meu cliente no centro, mas na verdade tu só distribui para tu distribui para quem nem pensa no teu cliente, então não é verdade, né? Então
Então, começar a se provocar em todos os âmbitos para que a gente possa ter, de fato, um negócio diferente. E aí eu te digo, não necessariamente precisa ser algo tecnológico super diferente. Eu acredito muito mais que a inteligência artificial, a tecnologia, ela já está totalmente no nosso meio. Agora é como usá-la, né, de uma forma mais consciente e mais equilibrada. Se ela não for humanizada, se ela não vier para o bem, né, como o Marcelo está falando, se ela não agregar na vida do ser humano, ela vem e vai. Vai ficar aquilo que realmente vai agregar para a nossa vida, né? Exatamente. Um ponto entre o negócio da Ana e o nosso, né? Quer dizer, a PMWeb é uma empresa de tecnologia, né? A Allpoints é uma empresa de pontos. Mas tanto a tecnologia quanto os pontos, eles são meio para um relacionamento, né? E o relacionamento, a gente sabe que ele dá trabalho e ele é de longo prazo, né? Então você tem que pensar como que você vai agregar valor e ser relevante, né, para aquela pessoa, se comunicando bem com ela, né? E até fazendo um gancho com os vinhos aqui, o vinho ele é apenas uma garrafa com algo feito de uva. Se eu não comunico muito bem, né, o seu conceito, a sua origem, a sua história, né? E eu acho que a hotelaria, como os vinhos, tem um trabalho enorme de fazer tangibilizar as suas entregas. Exato. Né? Porque quando a gente fala de experiência, fica um negócio fica muito sugênero, ampla. Né? Muito amplo. Agora, quando eu começo a transformar aquilo em percepções, em momentos que realmente transformaram a vida de uma pessoa, como um casamento, um encontro entre amigos, né? Aquele momento que você quer eternizar, eu acho que aqui a gente está falando de algo muito similar, né? O vinho ele proporciona para nós momentos, né? A hotelaria também momentos. E como que a gente faz com que isso me diferencie do outro, né? Então, se eu entrar numa adega, eu tenho lá centenas de rótulos. Como é que eu escolho? Até hoje eu tenho esse desafio, tá? Agora a gente já está facilitando um pouco para você aqui, que agora você já está mais nichado aqui em toda essa curadoria que a Monvan faz para você. Eu, por exemplo, já escolho pelo rótulo. Mais bonito. Boa, né? boa. Eu peço a opinião dos amigos. Aliás, eu estou pensando para os próximos calls a gente fazer várias degustações. Não é? Eu acho. Gente, muito bom. Vamos terminando, já que a gente está falando aqui justamente da experiência, né? Quer dizer, você fez uma analogia ótima, né? Que na verdade o vinho ele é um provedor de experiências, porque vem muita coisa agregada quando a gente fala, vamos abrir um vinho, é muito mais, né? Vamos terminando aqui o nosso bate-papo. Uma dica, um conselho, uma reflexão sobre a questão do dilema nas redes sociais. Abrimos bastante, abrimos para a parte pessoal, abrimos para empresas. Um pensamento final aí de cada um de vocês. Aninha, por favor, vou deixar você. Olha, a gente acredita muito em relacionamento, como o Marcelo falou, relacionamentos únicos em escala, né? Que significa muito a gente entender, né, o nosso cliente, usar a tecnologia para isso, para que seja possível essa conversa, né, em todos os momentos do cliente. Então, a minha dica fica, fique próximo do seu cliente, ouça, né, o que ele está nos dizendo, principalmente agora, como ele quer comprar, onde ele quer comprar, e esteja da melhor forma em todos esses lugares. E o modo antigo não justifica mais. Então, vamos tirar, né, a anestesia e vamos acordar aí para esse novo mundo e tomar partido do seu próprio negócio. Muito bom, Marcelo. Eu acho que esse documentário que a gente escolheu para ser o tema da conversa aqui, ele mostrou para a gente que aquilo que a gente falava lá atrás, que era a comunicação em massa se transformando na customização em massa, já é uma realidade, né? O uso da tecnologia permite que tudo isso aconteça. Mas eu gostaria de só deixar o pensamento de que a gente tem que resgatar o básico, que é basicamente você se colocar no lugar do outro, então muita empatia,
principalmente num momento como esse, né, que é um momento novo. O turismo está sendo redesenhado, a forma de viajar está sendo redesenhada. Eu acho que quem sobrevive vai se tornar protagonista desse novo turismo. E eu acho que você, praticando essa empatia, você vai conseguir construir modelos que amanhã, através da tecnologia, são replicáveis e escaláveis, e aí você consegue fazer que a sua essência transpareça por vários meios e toda a tecnologia que você escolher. Muito bom. E a minha dica, gente, é vamos ouvir esses especialistas incríveis, bons conselhos. Experimentem os vinhos. Eu vou deixar o link lá da Monvan para você conhecer, tanto você pessoalmente. Vale a pena. Que você pessoa física, mas também quem tem hotel, são parceiros incríveis que você vai ter realmente proporcionar uma experiência única para os teus clientes. Muito obrigada, obrigada, Marcelo. Vamos para os próximos. Se inscrevam aqui no canal que sempre tem coisinhas legais. Muito bem. Muito bom. Um brinde. Obrigada, gente. Brinde.